O lance que aconteceu ao longo da minha jornada foi muitas parcerias estratégicas. Por exemplo, esse primeiro podcast que eu fiz, cara, deve ter sido, sei lá, 2015, e foi com o diretor de transformação digital da Arezzo. Que ele foi o primeiro cara a topar nessa jogada. A gente até vai gravar um outro episódio com ele agora. E ele me conectou com muita gente. Ele foi o primeiro cara a compor meu conselho de administração. Aí eu falei, putz, eu queria fazer um trabalho com a Smart Fit, porque na época eu trabalhava muito com fitness. Ele, pô, CFO da Arezzo, agora é CFO da Smart Fit, posso te conectar. Aí ele me conectou, fui lá, fiz uma reunião com a Renata, e um ano depois eu fechei, hoje a gente já tem exclusivamente a Smart Fit. Foi um negócio que eu fiz... Networking é o negócio mais foda do mundo. Isso que eu queria perguntar pro Nigro, assim, se em algum dado momento teve essas parcerias estratégicas que tu sente que acabaram te impulsionando. A própria XP, né, na relação, fez uma diferença? Foi algum tipo de investimento? Porque às vezes acontece coisas assim nos bastidores que talvez a gente não tenha tanta clareza só te ouvindo falar, né? No podcast, tá falando? Não, na tua carreira como um todo, como empreendedor digital, vamos dizer assim, nessa fase. Cara, acho que não entendi sua pergunta. Tipo assim, tu teve algum tipo de parceria estratégica que fez tu impulsionar mais, te deu mais acesso? Ou tu já tinha isso? Ou por tu ter essa parceria tu conseguiu esses acessos? Cara, assim... Bom, quando eu era assessor de investimentos lá atrás, como que eu crescia? Eu crescia através da indicação. Né? E a indicação, quando a gente tá falando de princípio, né? Parece que não tem nada mais valioso e poderoso que uma indicação. E nunca vai mudar. Né? E uma coisa que eu aprendi quando eu prospectava clientes para investirem no meu escritório era que se você pedir uma indicação para um estagiário, ele ia te indicar um estagiário. Se você pedir uma indicação para um analista, ele ia te indicar um analista. Se você pedir uma indicação para um CEO, ele ia te indicar um CEO. Porque eles andam num nível semelhante. Caraca, né? forte essa. Então, nunca peça indicação para a pessoa errada. E aqui no podcast, a gente foi aos poucos subindo o nosso grau de acesso. Então, a gente geralmente pede indicações para o topo da lista do grau de acesso que a gente tem. É como, por exemplo, a gente foi gravar com o Paulo Guedes. Isso é game changer pra gente. Porque ali abre um leque de possibilidades pra gente. A gente gravou com um CEO de companhia aberta. Ele indica outro CEO de companhia aberta. A gente gravou com um bilionário investidor. Ele indica outros bilionários investidores, né? A gente gravou com um best-seller. Ele indica outros best-sellers. A gente gravou com alguns dos maiores influencers do Brasil. Ele indica outros dos maiores influencers do Brasil. Então, hoje, as minhas parcerias estratégicas elas foram feitas de forma segmentadas, assim. Até que, hoje, eu acho que a gente tem acesso... a boa parte das pessoas que a gente gostaria Se de você não trazer. tem acesso, você tem acesso a alguém que tem acesso, né? Exatamente. A gente está pelo menos a um contato dessa pessoa, né? Então, assim, a gente conseguiu entrar no ramo da fama. Então, a gente consegue trazer pessoas que são globais, digamos assim. A gente consegue entrar no ramo de empreendedorismo e negócios. E eu acho que fazer esse mix de globais e pessoas de negócios transforma o Primocast em algo único. Cara, é isso, né? Você consegue conversar com o Neymar e com o Whindersson e com o bilionário e o gestor de fundo na mesma semana, né? Então... Exatamente. Então a pessoa vem aqui e fala, caralho, Neymar, mano. Aí depois, caralho, Paulo Guedes no outro. Paulo Guedes, pois é, que é tipo bonito fazendo. E o bacana é que a gente faz perguntas diretas, polêmicas e sobre grana. Mas a gente se diverte ao mesmo tempo. Cara, acho que se fossem parcerias, acho que eu diria isso. Legal. Porque tem um lance que tu falou aí que parece simples, mas não é tão simples no dia a dia, pelo que eu vejo, é o lance de pedir a indicação. Todo mundo sabe que a indicação é bom, mas pouca gente tem um playbook de pedir a indicação. Né? Lá no meu processo de Inside Sales, por exemplo, recentemente eu comecei a falar assim, galera, a gente faz, sei lá, 800 reuniões por mês dentro do nosso processo. Será que se eu pedisse uma indicação para cada um, eu não consigo fazer mais 800 reuniões de graça? Só pedindo a indicação pro cara. E aí a gente fez, sei lá, 100 mil no primeiro momento que a gente fez isso, depois 400 mil com isso, com CAC zero, teoricamente, porque é um lead que eu já paguei, só por ter o ato de pedir a indicação, né? Cara, isso é muito massa, porque eu tinha uma técnica para pedir indicação que ela era infalível, mano. Era a técnica fazia parte do teu playbook de assessor. Fazia. E assim, ela me dava o hackzinho. Agora o Fernando já começa eu já fico empolgado. Hackzinho. É tão bolado esse negócio do hack, vocês ficam me zoando, mas eu tenho um Evernote que deve estar umas 7 páginas que é só de hacks. Faz um Porra, e-book. Inclusive, para acessar isso, link na descrição. Arrasta pra cima, me segue lá no Fernando Miranda 777. Se o episódio pra ter 10 mil ouvidas, o Fernando libera. Eu libero o você não libera de jeito nenhum. Cara, Isso aí. Porque eu gero escassez, entendeu? Pra depois. Hackzinho esse. Hackzinho. Não, cara, assim, ele era infalível, né? Só que era pessoal isso daí.
O negócio da indicação é que você precisava gerar uma matemática que você conseguisse gerar mais leads, né, do que você gastava, digamos assim, né? Então, eu fazia uma reunião, né, com a pessoa, e quando chegava o timing correto de pedir a indicação, que era no meu caso quando existia um sorriso ou quando a gente tinha fechado alguma coisa, né? Eu fazia uma técnica que parece besta, mas ela sempre funcionava. Eu pegava um papel em branco, tipo esse que está na sua mesa, pegava uma caneta, eu não fazia contato visual. Isso é muito importante, cara. Eu não fazia contato visual. Eu só olhava na hora, eu falava assim, cara, vem cá, você não consegue me indicar umas 2 pessoas para eu dar uma ligadinha não e apresentar meu trabalho, cara? Pô, me passa, por favor. E, cara, eu já tava aqui, eu fazia 1 ponto. Nossa, o cara ficava muito... Só que aí tem o hack 2. Eu pedia 2 pessoas, né? Aí eu, tá... Aí ele ia falar 2, eu tá... Aí eu fazia assim, ó, 3, o que mais? E eu continuava. Caralho. E aí, aí quando eu chegava num número X, eu falava, cara, peraí. Cara, que foda você passar isso daí, meu. Pô, será que você não consegue passar mais? Cara, isso é muito foda pra mim, de verdade. Você não consegue abrir seu celular, não? E eu fazia isso. E qual que é o problema? As pessoas acham que às vezes é cara de pau, né? E talvez tenha um pouco de cara de pau. Mas funciona, cara. E se você tiver um bom produto, É isso que eu ia falar. é bom, né? Então, cara, eu comecei a aprender a fazer isso também nas redes sociais. E foi isso que me fez crescer. Né? Então pensa assim, muitas das pessoas que eu conheço hoje, eu conheço no sentido de pessoas que me encontram na rua e tal, eu falo, porra, que legal, cara. E aí, de onde você me conhece? Cara, quase todo mundo é. Puta, eu participei de um desafio lá, um negócio assim, né? E o desafio é a indicação na prática. O desafio, assim, ele tem uma coisa extremamente importante, que é quando eu geralmente faço lives seguidas sobre um determinado ponto, sobre um determinado tema, e eu sempre num comentário, né, numa descrição, eu coloco uma frase final que é a seguinte. Marque aqui a primeira pessoa que vier na sua cabeça e que deveria ter participado disso com você. Eu já fiz vários testes A, B, C, etc. De marque todo mundo, marque não sei o que lá. Marque a primeira pessoa que vier na sua cabeça, sempre funciona. Essa é a indicação nos dias de hoje. Então eu misturo as minhas postagens entre postagens que me gerem indicações e postagens que me gerem engajamento. E tem uma vantagem que o público provavelmente vai ser qualificado, porque a pessoa que já está te seguindo vai trazer uma pessoa parecida com ela. Se você já tem um público qualificado, é melhor uma pessoa... Então, o Denner, por exemplo, tem um público muito grande de empresário. Você fala assim, marque aí alguém que você acha que deveria ter visto esse conteúdo. Provavelmente o empresário vai marcar outro empresário também, porque aquele conteúdo vai funcionar para eles. É o lookalike. É um lookalike no dedo, entendeu? E isso é muito legal.